Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Amados irmãos e irmãs, eu quero focar no início do Evangelho, porque é ele que se liga com a primeira leitura. Na primeira leitura nós vimos que o profeta Jeremias falava de um povo que não escutava. Agora no Evangelho, Jesus de fato cura um mudo. Ora, essa palavra nem se usa mais hoje, né? Não existem pessoas mudas, mas é o texto bíblico. Hoje em dia a gente chama alguém que tem essa dificuldade de falar de surdo, porque para não conseguir falar, primeiramente você não escuta. Por isso que está automaticamente ligado com a primeira leitura. Aquele que não consegue falar é porque antes não ouviu. Às vezes a gente diz assim, né? Eu fui chamado para fazer uma partilha da palavra numa casa. Me colocaram na pastoral para fazer uma reflexão bíblica de 5 minutos e eu não sei o que falar. Se a gente não sabe o que falar, a gente é mudo. E se a gente é mudo é porque a gente não parou para ouvir. O que nos leva a conseguir falar muito de Deus? É ouvir muito a Deus. Então eu me torno uma pessoa tão cheia de Deus, mas tão cheia, que eu consigo falar dele. Se a gente não está conseguindo falar de Deus para as pessoas, é porque a gente não está conhecendo a Deus. Pare para meditar que tem muita gente que quando vai fazer pregação, palestra, fala mais de si do que de Deus. Sabe qual é o problema? Essa pessoa está tão cheia de si, mas tão cheia de si, que não tem espaço para Deus dentro dela. Então ela não tem propriedade para falar de Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu estou junto dele, mais eu sei falar dele. Depois, eu trago uma orientação também prática. E aqui eu vou aplicar isso aqui ao nosso dia a dia, tá bom? Quando Jesus fala, todo reino dividido contra si será destruído. Sabe qual é o grande mal que a gente comete na nossa pastoral, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa família? É se dividir por dentro. O mal, o pior mal, não é o que vem de fora, mas é o que está dentro. É quando não existe união, é quando não existe zelo, é quando não existe cuidado, é quando não existe carinho, é quando não existe nada disso. Então a gente acaba ficando se dividindo e a gente se mata por dentro. Eis o grande problema. E aí eu convido você, amado irmão e irmã, a refletir. Será que a gente tem dado brechas para que as contendas surjam dentro da nossa pastoral, da nossa igreja, da nossa paróquia, da nossa família? Se nós formos pessoas que escutemos a Deus, a gente vai parar para refletir o que fazer se isso estiver acontecendo. Porque é Deus quem nos orienta. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.